Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. Olá, nova cidade, ideias para uma nova cidade. No programa de hoje a gente recebe Márcio Mateus, presidente do CELUR, Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana, que atua a nível nacional, e o advogado Fabrício Soller, especialista em direito ambiental. A gente vai tratar de um tema que está perto da gente e a gente, para uma nova consciência, para uma nova cidade voltada para o cidadão e uma cidade ambientalmente correta, é bom a gente estar a par desses temas. O que a gente vai tratar hoje é sobre a revisão do marco do saneamento, que está no âmbito do Congresso Nacional. Márcio, eu gostaria de perguntar para você, o que é o marco do saneamento ambiental, o saneamento básico no Brasil? Olha, Renato, nós temos as legislações que regem, né, o saneamento no Brasil. E existem vários dispositivos legais, mas existem dois que são bem marcantes, né? Um é a própria Lei Nacional de Diretrizes de Saneamento, que vem de 2007, e uma outra que veio depois, 3 anos na sequência, em cumprimento, que é a Lei, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, esses são os dois grandes marcos legais praticamente da atividade de saneamento. O saneamento básico, composto por, né, abastecimento de água e esgoto sanitário, esgotamento sanitário. E depois você tem o chamado saneamento sólido, que é a parte de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. E tem uma terceira componente, que é a drenagem pluvial urbana. Esses 3 serviços juntos, eles conformam um conceito um pouco maior, que é o conceito de saneamento ambiental, que engloba o saneamento básico. Então, hoje, você tem, na realidade, esse marco, ele visa o quê? Organizar esse sistema e criar uma agência reguladora para disciplinar em âmbito nacional, né, a consecução, as políticas, né, disciplinar isso, para que você tenha um ambiente regulatório que estimule investimentos, que atraia investimentos e dê estabilidade, segurança para esses investimentos. Tá? Então, ou seja, tanto investimentos públicos em saneamento quanto investimentos do setor privado. Esse é o grande fator dessa revisão que o governo federal está fazendo. Além disso, como esses serviços são serviços de titularidade municipal, de competência do município, se deixasse simplesmente a cada município, cada um fizesse a sua regulação e não houvesse um eixo comum, uma política nacional, uma agência nacional que regulasse isso com viés técnico, tá? Com viés técnico e não com viés político, as iniciativas, os esforços acabariam se dissipando, se perdendo. Então, isso realmente ela gera um vértice na direção da consecução da universalização desses serviços. Agora, mas quer dizer que essa revisão do marco legal do saneamento, ele visa a criação dessa agência reguladora também? Isso. O que o governo está aproveitando a Agência Nacional de Águas e expandindo as competências dela como uma agência nacional
de Saneamento, Agência Reguladora Nacional do Saneamento, pegando esses 3 serviços que eu falei para você, que são abastecimento de água, esgotamento sanitário, né? E limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e a drenagem pluvial urbana. Então, essa ideia. Hoje, a Agência Nacional de Águas, que cuidava mais da parte, efetivamente, de aproveitamento, de regular o aproveitamento dos recursos naturais, que é a água, né, que é um bem natural, que é um bem comum, que é a água, né, mais voltada, efetivamente, a essa área de abastecimento de água, ela tem as competências ampliadas para fazer a regulação sistêmica desses 3 serviços. Agora, Márcio, existiu algum fato que induzisse essa vontade de fazer essa revisão agora? Algum dado novo da realidade das cidades? Existe. O governo federal, ele avaliou o sistema e percebeu que o sistema, infelizmente, né, por exemplo, principalmente na parte de água, esgoto e tal, a tão almejada universalização não se concretizou. Apesar dos modelos adotados, né, as empresas, as companhias de saneamento, você não conseguiu ainda o nível de universalização dos serviços para levar água. Você até leva água tal, mas a parte de esgotamento sanitário, que é o que realmente contamina muito, sem o tratamento do esgoto, você começa a mandar esse esgoto in natura, tá? Ou não tem sistemas de coleta adequados, sistemas de tratamento adequado. Então, há um déficit muito grande no país em relação a essa questão. E o modelo atual, só hoje muito concentrado no poder público, não está dando conta da tarefa sozinho. Então, há um diagnóstico no governo federal que o aumento da participação do setor privado, com investimentos para essa atividade, é capaz de impulsionar e realmente compensar, né, essas lacunas do sistema e levar efetivamente o saneamento para o maior número de pessoas, para a coletividade brasileira, uma oferta maior desse serviço para a coletividade, que é o que está faltando no sistema atual. E para isso ele precisa dessa regulação. Ou seja, sem uma regulação, sem um setor, um ambiente regulatório estável, atrativo para investimentos privados, o próprio investimento público, em que as regras fiquem claras para todos quando participar, a regulação seja efetivamente técnica, disciplinando, levando em consideração as diferenças entre os serviços, as necessidades de cada serviço, as estruturas que estão colocadas, né, para a execução desse serviço. Se ele não considerar isso, não considerar as peculiaridades de cada atividade, para que realmente ele seja efetivo e os serviços sejam eficientes, você não vai conseguir fazer com que a quantidade e oferta desse serviço para a população, tá, seja efetivada. Então, essa é a proposta do governo, aumentar os níveis de investimento e levar a universalização efetivamente, tá, desse serviço para a população, levar o saneamento em níveis compatíveis com o momento do país. O país é a 8ª economia do mundo, tá? E está lá se não me falha a memória, os dados, tá? Mas é a 100ª, 29ª posição no mundo em termos de saneamento básico entre os países do mundo. A 8ª economia, com esse indicador, né? Isso é um diagnóstico que é hoje do próprio governo federal em relação a isso. Então, mostra que nós estamos o quê? Que esse modelo atual, do jeito que está, não vai prover à sociedade, né, do nível de saneamento básico ou do saneamento, inclusive o saneamento sólido, que hoje nós já temos, que o setor privado atua, né, mas você não vai conseguir tratar isso, levar isso no nível adequado. O país não pode continuar ocupando uma posição vergonhosa dessa. Ok. Fabrício, você que é especialista em direito ambiental, você acha que essa revisão sai ainda nesse governo e para onde você acha que ela caminha? Bom, Renato, na verdade, a nossa expectativa no setor é que seja publicado este ano. Acho que temos um bom momento, uma boa oportunidade. Os índices de carência e deficiência do setor de saneamento, os índices são assim, gritantes, são sofríveis. Ou seja, nós temos uma carência de tratamento de esgoto absurda, abastecimento de água, tratamento de resíduos, então nem se fala. Então, assim, nós temos ainda temos muito a percorrer no Brasil
E o marco regulatório, como foi muito bem ponderado pelo Márcio, presidente do Celur, assim, ele é fundamental neste momento no Brasil. Acho que é o que vai atrair o investimento privado para dar aí uma consistência nos investimentos que são necessários para que tenhamos novas linhas, novas tubulações, novas estruturas para captação do esgoto, tratamento do esgoto, abastecimento de água, instalação de aterros sanitários, execução de serviços de limpeza urbana. Então, acredito que o momento é muito oportuno e esperamos que este governo deixe essa marca positiva para o saneamento do Brasil. Agora, Fabrício, você falou da relação que é preciso levar o serviço adequado para o Brasil inteiro. A gente vive em São Paulo, a gente vive aqui nessa, vamos dizer que atendido de maneira satisfatória e você sabe que você tem um quadro diferente no Brasil, não é isso? Totalmente diferente. Eu posso dizer que o Estado de São Paulo, o Estado de forma geral, é um Estado diferenciado, privilegiado quando comparado em termos de Brasil. Água e esgoto, fundamentalmente. Resíduos, a gente avançou bem, acho que tem alguns desafios ainda a percorrer, mas São Paulo tá bem adiantado na agenda. Mas quando você olha a nível Brasil, o cenário é trágico. Assim, nós temos a região norte, nordeste, ainda centro-oeste, temos muito por fazer. Por isso que a gente insiste nesse momento, nesse time oportuno, nessa fase em que pode ser uma sinalização muito positiva para que o setor privado, que hoje já tem uma participação, mas muito pequena ainda no setor de saneamento, de fato venha e veja como uma oportunidade. Porque no final das contas, o que nós estamos olhando, Renato, é a universalização do serviço. E um serviço universalizado implica em saúde pública. Saúde pública é melhoria de qualidade de vida. Então é algo que está assegurado pela Constituição brasileira. Só que na prática, na hora que começamos a estudar os índices de forma apartada, você vê que o esgoto falta muito por fazer. A água também tem o seu desafio. O resíduo, então, nem se fala, né? A disposição final, a implantação de aterros sanitários, a regionalização. Então, a gente acredita que essa medida, seja via medida provisória, seja o endereçamento que venha a ser dado pelo governo, prospere ainda este ano. Ok. Programa Nova Cidade de hoje, discutindo a revisão do Marco Legal do Saneamento. Gostaria de aproveitar a oportunidade para deixar a pauta, o e-mail do programa, pautanovacidade@gmail.com, o site da TV Aberta, www.tvaberta.tv.br. Márcio, um dos temas dentro dessa revisão do Marco Legal diz respeito aos subsídios cruzados. Do que se trata? Bom, Renato, assim, quando você tem a prestação de um serviço, a capacidade de pagamento do serviço dentro de uma localidade, em função das diferenças sociais, ela é diferenciada igualmente. Então, dentro de um município, do âmbito de um município, é razoável estabelecer o seguinte, né, uma tarifa social, onde alguns paguem mais, para que aquele serviço possa ser universalizado, possa chegar até todos, né? Principalmente para aquele que não pode pagar e que não tem o serviço, até que o nível de urbanização, o nível de universalização atenda aquela região do ponto de vista urbano, como a gente pode falar, do desenvolvimento urbano, seja satisfatório e o subsídio passe a ser desnecessário. O subsídio ele sempre embute uma insuficiência, senão não precisava ser subsidiado. Ou uma insuficiência econômica, uma insuficiência que precisa ser compensada. Essa é a primeira questão do subsídio. Então, dentro de um município, é até justo que aquelas áreas que melhor aquinhoadas, que tem uma estrutura já de esgoto, de coleta de resíduos, de tratamento, e aquela outra que não, onde a população é mais desassistida e precisa ter isso, é importante essa tarifa. Até aí é razoável. Nós que moramos no nosso município, a gente entende, né? Você não pode viver bem, né, com as outras pessoas vivendo mal ao seu lado, né? Essa é uma obrigação de todos nós socialmente. O problema é quando isso se extrapola para outras cidades. Quando você vive numa cidade e você começa a ter o subsídio cruzado entre cidades. E isso, quem pratica, não é o município, só pode ser um órgão, uma companhia de saneamento estadual,
que ela presta serviço para mais de um município. Então ela tem um chamado subsídio regional, dizer assim. E isso leva, do ponto de vista social, aquilo que ela se prestava a financiar começa a ser um problema, ela leva a algumas distorções. Né? Primeiro, imagina você, Renato, você está morando numa determinada cidade, na sua conta está vindo um adicional para você custear a prestação de serviço na outra cidade ou equilibrar essa tarifa na outra cidade. Então você está pagando para alguém, você nem sabe o que está pagando, você não sabe quanto você está pagando e para quem você está pagando. Isso está vindo ali para você. Márcio, mas acho que a coisa chega assim, num nível de, vamos dizer assim, de dificuldade para a pessoa entender ainda maior, porque na conta não vem escrito assim, subsídio cruzado. Assim, na conta vem a sua taxa. Agora, se isso está sendo usado para compor um total de arrecadação de vários municípios, a pessoa tem que ver o nosso programa para entender, porque ela não vai entender. Então, esse é um problema. E isso gera uma distorção também interessante, Ana. Olha que interessante. Qualquer município, ele vai ter ricos e pobres. Então, quando você usa um subsídio cruzado dessa forma, o que você está praticando? Você está criando uma injustiça social que, assim, você leva o pobre de uma cidade rica a subsidiar o rico de uma cidade pobre. Quer dizer, isso do ponto de vista social é uma contradição gritante. Não é admissível isso. Por isso que cada vez que você extrapola e outra coisa, você efetivamente não sabe. E além disso, se é um dinheiro que é para universalização que você cobra mais, esse dinheiro tinha que estar apartado para o fim para o qual ele foi cobrado. Mas tem uma questão também aí. Isso não é uma relação provedor de serviço, consumidor de serviço. Isso, na realidade, é um imposto, é uma tarifa, né? Ou é um imposto disfarçado na forma de tarifa, ou uma tarifa, né, que dissimula um imposto. De alguma forma, que se esse rateio social, ele deveria ser feito por meio de impostos. Se for aí um imposto estadual, uma vez que ele quer fazer essa equalização entre diversos municípios. Quando você faz isso, você joga essa conta diretamente, é um imposto, é algo que está sendo imposto ao consumidor sem ele saber. Há hoje diversas decisões já do próprio Ministério Público, e o doutor Fabrício podia até considerar isso, contrário a esse entendimento, que ela entende que o consumidor está sendo lesado. Ele paga por aquilo que ele consome e, de repente, ele está sendo taxado sem saber e ninguém sabe efetivamente. Isso entra num caixa único da própria empresa prestadora. Esse próprio marco, ele prevê que, se isso acontecer, que isso vá para um fundo de universalização e não entre no caixa geral da companhia de saneamento. É uma medida minimamente moralizadora dessa questão. E tem que ser defendida. Isso, quer dizer, isso dentro dessa tentativa de revisão do marco, por exemplo, creio que deve ser uma questão polêmica essa. O senhor acredita que vai ser aprovado isso aí, doutor Márcio? É assim, né, Renato, quando você tem um modelo praticado há muitos anos, né, e que não tem efetivamente a devida transparência, em algum momento, né, por algum tempo, você pode esse modelo vai passando até que uma hora as luzes, né, o sol bate sobre isso e põe luz sobre essa questão. E efetivamente, o momento que o país atravessou, né, e essa falta de desempenho, né, de levar a universalização efetiva, jogou luz sobre essa questão e começou-se a se fazer os diagnósticos, começou a se aprofundar a discussão, o estudo sobre isso, e isso veio à tona. Então, esse problema que estava praticamente assim, né, não muito claro, né, com uma certa névoa, né, que morria no meio dessa questão do subsídio, que é algo, né, tem um apelo aparentemente social, de atender os municípios mais fracos. Então é o seguinte, se é o município mais fraco, porque eles não têm escala, economicamente são mais fracos, que se regionalize, a própria lei já prevê isso. Então vamos buscar uma solução regionalizada, que dê escala, que esses municípios se unam, né, se juntem para contratar em conjunto uma solução que caiba, que seja economicamente viável para eles. Mas você levar isso num consumo
cobrar isso do consumidor e sem que isso seja efetivamente fixado o que é, qual é a natureza dessa cobrança, sem que ela fique vinculado, ou seja, essa arrecadação específica fique vinculado à prestação específica que ela se destina, ela vai para um caixa geral e ninguém sabe como ela é aplicada, se ela está sendo aplicada para a própria empresa, se ela está sendo aplicada para que fins. É isso que aconteceu. Então você não tem o nível de investimento que deveria ter, já que você cobra isso. Então, e essa conta ela precisa ter clareza, ela precisa ter transparência esse processo, essa contabilidade gerencial do sistema precisa ser claro para a sociedade e mais claro ainda para quem paga a conta. É isso que se quer. Ok. Doutor Fabrício, a gente teve em março, em Brasília, o Fórum Mundial da Água. Aí existe o lixão da estrutural que está sendo na tentativa de desativar. Teve a visita da delegação da França e da Alemanha para estabelecer convênios para uma melhor destinação para o resíduo sólido. A gente precisa de aprender essa lição com o exterior? Ótima pergunta, Renato. No fundo, não. Assim, nós já sabemos como é que implanta aterro sanitário, já sabemos como opera, sabemos quanto custa, como o serviço pode ser estimado. O que está faltando é exatamente que a administração pública, o poder público, entenda o custo, né, do serviço, né, e cobre o usuário do serviço, ou seja, o cidadão. A partir do momento em que tem clareza dos serviços de coleta, transporte, transbordo, encaminhamento para um aterro sanitário, porque pelas dimensões do Brasil, muito se fala em tecnologias, essa ou aquela para tratamento dos resíduos e dos rejeitos. Mas no Brasil ainda nós temos muita oportunidade para expandir os aterros sanitários, especialmente quando a gente olha os números e aproximadamente metade do que é gerado vai para lixões. Lixões a céu aberto, sem cuidado, sem licenciamento ambiental, sem controle algum, com catação, com animais, com risco para a aviação, em razão dos urubus. Quer dizer, isso aqui que nós precisamos acabar. Isso aí não é admissível. Isso tem que ter um esforço do governo federal e talvez aí venha esse conceito de agência que a gente tem trabalhado. Talvez a unificação do assunto num único ambiente melhore o empenho e o esforço do governo, no caso federal, para dar um direcionamento. Por exemplo, resíduos hoje, se a gente observar, ele é tratado no Ministério do Meio Ambiente, ele é tratado assim, ele é um assunto que permeia Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Cidades, Ministério da Saúde, Casa Civil. Então, quer dizer... É um tratamento cruzado. Exato, no fundo é um assunto difuso, o tema está lá, todo mundo trata um pouco e ninguém trata como se deve. Talvez esse conceito da agência, de uma agência nacional para o saneamento, traga a luz para o assunto, porque de fato nós precisamos avançar nessa questão do tratamento e disposição final dos resíduos e rejeitos. Entendo particularmente que um caminho é a implantação de aterros sanitários e de características regionais, Renato. Acho que esse é o Brasil que nós temos hoje. Não dá para imaginar terrinhos pequenos para atender municípios de 5, 10, 15 mil habitantes. Nós temos que ter aterros regionalizados para atender uma gama de municípios, 5, 10, 15 municípios, e não é uma atribuição, o município não precisa implantar e operar o aterro sanitário, o município tem que cuidar de saúde e educação. Né? Esse é um serviço que pode ser muito bem delegado, transferido para um terceiro, para um privado, e ele cuidar das prioridades da administração municipal. Então, por isso que a gente também trabalha firme nessa agenda para a eliminação dos lixões, não obstante ainda, nós estamos em 2018, e estamos falando que quase metade do material gerado dos nossos resíduos são encaminhados para lixões. Isso é algo inadmissível e você dá um exemplo de uma estrutural em Brasília, né? O nosso cartão postal, né? A cidade planejada, né? A administração política do país que operou por décadas com o lixão. Né? Agora que, em razão da última administração, que conseguiu dar sinais para virar essa página no Brasil, com todas as suas dificuldades, mas está dando uma sinalização nesse sentido. Ok, Fabrício, agradeço a presença. Márcio, como última pergunta, vamos torcer para que essa revisão chegue a um bom termo, que consiga organizar esse setor tão importante para as cidades do Brasil. Eu te pergunto,
O Brasil tem a tecnologia para fazer no nível nacional o que é feito, por exemplo, aqui em São Paulo, da gestão dos resíduos sólidos, toda a cadeia? Olha, Renato, o setor privado hoje ele é capaz de prover à sociedade qualquer solução que ela necessite na área de resíduos. Tá? O setor privado ele entra ele passa a ter uma parceria efetiva com os municípios brasileiros no final da década de 60 e início da década de 70, quando há um adensamento populacional muito grande, começa a chamada idade urbana, né, onde a concentração populacional é muito grande. A partir daí também você tem um modelo de consumo, que era aquele modelo a granel antigo, e passa a ser o consumo individualizado, com embalagens individualizadas, gerando uma quantidade enorme de resíduos. Premido por essa nova realidade, as estruturas dos municípios não davam conta. Então ele se articulou com a iniciativa privada, buscou apoio da iniciativa privada para dar conta dessa tarefa. E aí ele passou a terceirizar esse serviço, a contratar esses serviços, a tomar esses serviços, e o setor privado se debruçou sobre isso. Nós tivemos uma evolução muito grande. Hoje, nós buscamos alternativas, buscamos tecnologias e buscamos um modelo de acordo com as nossas características geográficas, demográficas, populacionais, que é um modelo mais próximo do modelo norte-americano. Porque que lá são um país de extensão continental, tem disponibilidade. E a relação, o resíduo, ele é uma externalidade da relação produção-consumo. Essa externalidade, ela não pode ser tão pesada, ser muito pesada, a ponto de quê? De onerar ainda mais a cadeia de produção e consumo. Então, os Estados Unidos ele buscou o ponto ótimo, viável com a realidade, e o Brasil buscou essa matriz. Quando a gente começa a buscar uma outra matriz de solução, uma matriz que já está estruturada, você começa a patinar. E esse é um grande fator que precisa ser entendido. Né? É interessante, o caminho que foi adotado no mundo é mais ou menos esse. Você primeiro cria uma boa base para acabar com seus lixões. Essa é a primeira lição que precisa ser feita. E qual foi a estratégia para acabar com os lixões? Você criar os aterros sanitários, que tem controle ambiental sanitário. E lá você vai pegar esse resíduo, vai proteger o solo com mantas, vai captar o chorume que poderia contaminar esse solo, vai tratar o gás, evitando que ele seja para a natureza o gás que o lixão solta, que é o metano, que é altamente contaminante. Então você tem todo um controle ambiental sanitário nesses equipamentos, né, de ecoeficiência, que visam proteger. Tá? Aí há confusão pelo nome, aterro, é lixão, é parecido, são coisas, né? Peraí, não é a mesma coisa. Né? Você tem carro com roda, pode ser um carrinho de mão e pode ser uma Ferrari. Mas ambos são carros. Então, essas confusões, né, muitas vezes deliberadas, mal intencionadas, precisam deixar claro. É um equipamento tecnológico, é uma obra de engenharia, um empreendimento de engenharia ambiental sanitária, onde você agrega ali conhecimentos de geotecnia, conhecimentos ambientais, conhecimentos de química, física, né, de organização, como a gente pode falar, engenharia civil, com diversos ramos multidisciplinar, para quê? Para ter uma solução adequada. E além disso, hoje também, ele é um polo de carreamento dos resíduos que são coletados em vários locais. E aí isso é interessante você utilizar outras tecnologias ali. Aproveitar que esses resíduos vão para lá e nesse local você fazer tratamento, você fazer reutilização, reciclagem. Aproveitar a própria estrutura. Isso gera um formato moderno hoje chamado ecoparques. Hoje você está usando aterros para gerar gás renovável, né, os GNRAs, você começa a ter gás renovável. Então, em vez de você usar combustível fóssil de gás, você começa a usar fonte de gás renovável para prover as cidades de gás. Tá? Então, tem uma série de outros para prover, para gerar energia limpa, energia elétrica limpa. Então, é uma infinidade de aproveitamento a partir daí. E, além disso, você está estancando o passivo ambiental. O que o doutor Fabrício colocou muito bem, você joga um resíduo a céu aberto, ele vai deteriorar a céu aberto, ele vai atrair animais,
né, cinantrópicos, vai trazer contaminação, vai trazer degradação, vai trazer contaminação do solo, de ar, vai funcionar, vai gerar uma série de vetores, né? Vai alimentar uma série de vetores de doenças de diversas ordens. Por isso que ele é uma medida de saúde pública, você eliminar isso. E além de ser uma medida de proteção ambiental. Então, quando você tem uma solução dessa, como o aterro, ele visa duas coisas. Ele tem dois focos de proteção: a proteção da saúde pública e a proteção do meio ambiente. Ele não é um elemento, não é algo que vai agredir o meio ambiente, ao contrário, ele foi concebido para estancar esse passivo ambiental, a contaminação decorrente do descarte inadequado do resíduo. Ou seja, a cidade, as pessoas vão continuar produzindo seus resíduos e eles vão ter que ir para algum lugar. Ou ele vai para uma destinação ambientalmente adequada, do ponto de vista, né, técnico, ou ele vai continuar contaminando o meio ambiente e colocando em risco a saúde pública. Essa é a questão. Então há muita confusão, há muita desinformação e a gente precisa pôr, e você nos ajuda muito aqui, Renato, quando você nos abre o espaço, que a gente busca trazer esclarecimento, né? A gente busca trazer uma visão melhor do assunto, instruir as pessoas, né, informar as pessoas sobre o que é solução. E muitas vezes a solução é confundida com o problema, né? E eu falei, a gente, ou por desinformação ou por má intenção, e a gente precisa pôr clareza nisso, nesse debate. Tá? Tá legal. Márcio, agradeço a presença. Eu sempre quero chegar no tema da coleta seletiva, a gente nunca chega. A gente fica para outra oportunidade. Tá Eu agradeço. Nova Cidade volta na próxima semana.